E vamos lá. Uma boa noite a todos. Então, pessoal, hoje nós começamos a unidade 3. Na semana que vem, a unidade 4 é uma semana um pouco mais curta. Eu acredito que ela vai até o dia 6. Mas a unidade 4 ela é bem tranquila, tá bom? Então, eu já vou deixar aberta a unidade 4. Eu vou abrir agora aqui para vocês. E vou começar explicando o que vai ter em cada uma das unidades, para depois a gente começar o conteúdo mesmo, tá bom? Então, deixa eu transmitir minha tela e parar aqui o meu vídeo. E vocês me confirmem assim que vocês conseguirem ver a minha tela. Pronto. Então vamos lá. Unidade 3, que é a nossa unidade de hoje. Qual é a ideia dessa unidade? Eu vou apresentar para vocês as ferramentas para se trabalhar na educação à distância, tá bom? Acho que eu. Tá aqui unidade 3, ela já está disponível, certo? Aqui está o slide da aula de hoje, eu vou mostrar já já. E já temos uma videoaula gravada sobre o conteúdo que nós vamos ver hoje, então se alguém quiser já adiantar, tá aqui. E nessa semana aqui nós vamos ter somente uma única atividade, que eu já vou corrigir a data aqui para vocês, certo? Ela já vai ficar disponível. Por enquanto eu vou deixar ela sem data limite, tá bom? Vou deixar só a data de abertura aqui. E a nota dela que vale 25 pontos. Então, essa vai ser a única atividade desse módulo. Voltando para cá, esse módulo, o foco dele é em ferramentas que facilitem o trabalho de vocês na educação à distância, conseguir se organizar, usar o tempo direitinho do que precisa. Eu quero agendar minhas tarefas, eu quero colocar um lembrete. Então, eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente consegue fazer isso, tá bom? Uma delas é o Google Agenda e o outro é o método Kanban, mais focado no Trello. Vou mostrar uma ferramenta de implementação desse método Kanban, que já já eu falo sobre ele. E a unidade 4, que eu vou liberar já já, que é o que nós vamos ver na semana que vem, ela também tem ferramentas, mas não são necessariamente ferramentas para educação à distância. Elas vão servir para mais. A primeira que eu vou mostrar, eu vou falar um pouco sobre pesquisa na unidade 4, a importância de se fazer uma boa pesquisa, como achar fontes confiáveis, né? Porque quando você vai fazer uma pesquisa acadêmica, principalmente em uma pós-graduação, você não vai colocar lá, de acordo com a Wikipédia, né? Até pode usar, mas em situações bem específicas. Normalmente nós vamos citar trabalhos que foram analisados pelos seus pares. O que quer dizer isso? Uma pessoa escreveu um artigo para um evento, ou um livro, ou um capítulo de livro. Você teve pessoas da área, né, profissionais da área, que analisaram aquele texto e ele foi de fato aprovado para publicação. Então, esse tipo de coisa nós chamamos do que foi analisado, né, foi avaliado pelos seus pares. Então, ele é um texto que é mais fundamentado. E temos ferramentas próprias para isso, como o Google Acadêmico, uma delas, eu posso mostrar outras também, que você consegue fazer essa pesquisa, mas não no Google como um todo, mas bem mais focado na parte de artigos acadêmicos. E ele ainda consegue lhe ajudar a fazer a citação, que muita gente tem problema. Junto com o Google Acadêmico, eu vou trazer também alguma. Oi, eu vou dar o zoom aqui. Agora dá para ver? Pronto. Quando for para o slide também eu dou mais um aqui, é mais para mostrar mesmo o AVA, mas eu deixo maiorzinho aqui. Pronto. Vou mostrar também, cadê? Deixa eu voltar aqui. O Google Acadêmico, essa ferramenta que eu falei. Esse site aqui ele contém dicas para fazer buscas avançadas no Google. Eu vou mostrar algumas dessas dicas em aula para vocês. E o que são essas buscas avançadas? Nós estamos acostumados a simplesmente chegar lá no Google, digitar o que nós queremos e o Google dá uma lista de resultados. Porém, ele tem alguns artifícios, alguns comandos que você consegue fazer, por exemplo, eu só quero buscar arquivos. Eu só quero buscar palavras em um site específico. Eu quero buscar esse termo exatamente. Eu não quero buscar uma palavra ou outra. Eu quero esse termo por completo, desse jeito, onde ele aparece. Então, tem diversos artifícios no Google que nós conseguimos usar
quando queremos achar alguma coisa mais específica, um pouco diferente dessa busca geral que nós estamos acostumados, né? E a ferramenta de PDF online, né? O I Love PDF é uma delas, tem o Small PDF, tem várias outras. Para que servem essas ferramentas? De modo geral, na educação à distância, muitos professores pedem que se submetam a atividades em PDF, né? Ou você escreve um texto e às vezes você não sabe como manipular esse PDF. Ah, meu PDF ficou grande, eu quero cortar uma página. Ele ficou grande em tamanho, o site só aceita até 10 megas, ele deu 20. Como é que eu consigo comprimir isso para que o professor aceite? Como é que eu consigo colocar um número na página do meu CPF? Como é que eu consigo pegar. Do meu CPF não, do meu PDF. Como é que eu consigo pegar quatro arquivos separados em PDF e juntar em um só, porque o professor quer tudo em um arquivo único. Então, essa ferramenta online gratuita, ela tem tudo isso para vocês fazerem de forma simples, né? Então, a gente tem vídeo gravado sobre isso, assim que eu liberar a semana. Já tem o vídeo sobre pesquisa em Google Acadêmico, já tem o vídeo sobre buscas avançadas e já tem o vídeo sobre manipulação de PDF. Então, assim que eu liberar, vocês já vão conseguir ver todas essas videoaulas. E na aula de segunda eu vou reforçar isso de novo. Nós vamos ver esse conteúdo também, tá bom? E aí, como eu tinha combinado com vocês, essa semana eu vou gravar um vídeo com pelo menos alguns insights iniciais sobre inteligência artificial, que está em alta e muita gente quis saber, né? Algumas dicas de como usar o Gemini, por exemplo, ou usar o Gemini junto com diversos arquivos de livros para você conseguir fazer algo. Sites para você saber se uma atividade que o aluno fez tem chance de ter sido usado algum tipo de inteligência artificial ou não. Vou trazer algumas dessas ferramentas de forma inicial, já que nossa disciplina é 30 horas, eu não consigo entrar muito, mas pelo menos para vocês terem uma noção e conseguirem pesquisar. E aí na unidade 4 nós vamos ter uma atividade somente, que é a atividade de buscas avançadas, que é um questionário bem tranquilo. Eu vou deixar ele também com 3 tentativas, tá bom? Posso colocar até 4 tentativas nesse aqui. E esse fórum aqui, ele não é para nota, mas eu gostaria que vocês fizessem, que é o quê? Um fórum sobre ferramentas que vocês desejam conhecer. Né? Às vezes eu sei que a disciplina é curta e muita gente tinha curiosidade de saber mais sobre alguma coisa, e aí vocês podem responder esse fórum com alguma ferramenta que vocês têm vontade de aprender. Que aí, de repente, se sobrar um tempinho, eu consigo gravar um vídeo, nem que seja curto, sobre essa ferramenta, para poder apresentar, pelo menos introduzir ela. Então, esse segundo fórum aqui é mais uma curiosidade, e até mesmo para os coordenadores do curso conseguirem depois saber o que vocês almejam aprender, e quem sabe uma próxima turma, ou até mesmo em uma disciplina mais para frente, vocês conseguem ver algo sobre isso. Até aqui, tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui os 2 slides. O primeiro que vocês já conhecem, só para a gente revisar um pouco, e o slide da aula de hoje, tá bom? Então, esse aqui é o nosso slide que nós já conhecemos, que já vimos na aula passada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa dele aqui para a gente conversar. Ah, não. Falamos sobre netiquetas, ferramentas para EAD, né, que já são para as próximas aulas, tá bom? Porém, aqui, para a aula de hoje, eu queria retomar esses 3 passos. Vou até deixar um zoom aqui bem, né? Os 3 princípios da educação à distância, pelo menos os principais, né? Que é a autonomia, a interação e a cooperação, né? Por coincidência, a ferramenta que eu vou mostrar hoje, o método, na verdade, né, que é o Kanban, existem vários modos de se implementar esse método, ele ajuda muito nesses 3 princípios, mesmo que ele não seja focado para a educação à distância. E eu usei isso em diversas empresas, uso no dia a dia, né? Que é, primeiro, o princípio da autonomia. Falamos sobre isso na aula passada, eu vou reforçar aqui de forma mais rápida. Vocês, enquanto alunos de um curso em educação à distância, vocês precisam ter autonomia. Vocês precisam ter a capacidade de cumprir suas atividades sozinhos, na grande maioria das vezes. Assim como numa pós-graduação de modo geral, né?
No meu mestrado, muitas vezes você faz a sua pesquisa sozinho, encontra ali sua orientadora a cada 15 dias, um mês, para tirar uma dúvida depois que a pesquisa já está encaminhada. Então, o aluno de pós-graduação ele já tem essa característica um pouco mais acentuada, que ele trabalhar de forma autônoma. E na educação à distância, isso é muito mais necessário, tendo em vista que na maioria das vezes vocês estão estudando sozinho, você não tem um colega que você vê todo dia, né? Às vezes você não tem aquele encontro diário com o professor onde ele vai lembrar, pessoal, tem uma prova para a semana que vem, pessoal, tem uma atividade para a semana que vem, nada disso. Né? Então vocês vão ter que se acostumar a fazer as atividades de vocês, e para isso essas ferramentas ajudam. O segundo é da interação, né? Vocês precisam interagir não só com os professores, com os tutores, mas também com os seus colegas. E na educação à distância, essa interação ela acaba sendo um pouco mais dificultosa, né? Porque você, no ensino clássico, no ensino presencial, você vê os seus colegas direto. Você interage o tempo todo. O professor comenta alguma coisa, o aluno tem uma dúvida, o outro explica, e essa interação acontece de forma muito natural. Na educação à distância, nem tanto. Por isso, nós temos sempre os fóruns que eu coloco, temos o glossário para vocês darem uma olhada no que os seus colegas estão fazendo. Temos o grupo de WhatsApp de vocês ali, que também é uma forma mais nova de interagir. E o Kanban, né, o método Kanban, ele consegue também promover essa interação. E o último princípio, que é a cooperação. Vocês precisam cooperar. Né? Todo mundo sabe que você às vezes precisa aprender sozinho, mas quando você está em grupo, muitas vezes é mais fácil. O seu colega vê uma coisa que você não viu. Na pesquisa também, quando vocês estiverem fazendo o TCC de vocês aí, né? Agora, no mestrado, no doutorado, futuramente, vocês vão ver que às vezes você lê seu texto, acha que está tudo certo, mas você está vendo tanto que você cega para algumas coisas. Aí o seu colega dá uma lida rápida e encontra alguma coisinha que você não viu. Então, cooperar é sempre importante, certo? Até aqui, tranquilo, pessoal? Então, vou apresentar para vocês agora o método Kanban. Esse método, eu adoro ele. Conheci ele trabalhando como programador, certo? E aqui tem um slide. O slide já está no Google Sala de Aula. Acho que eu vou até... Pronto, aqui já dá para ver. Eu trabalhei esse método, conheci também junto com um professor meu. Esse aqui foi meu orientador. Ele me cedeu os slides dele. Eu não quis mudar o nome para vocês saberem quem foi o autor dessa aula. Ele foi meu orientador da graduação. Um método Kanban. Vamos conhecer o método Kanban. Acho que vou ter que fechar. Não, deixar aqui no cantinho. Pronto. Então, qual é a definição desse método? É um método para definir, primeiro ponto, gerenciar e melhorar serviços que fornecem o trabalho do conhecimento. O que é isso? Vamos aqui. Já já vocês vão entender o que é o método Kanban e como ele ajuda. Esse tamanho tá bom, pessoal? Dá para ver? Dá, né? Pronto. Onde eu consigo aplicar o método Kanban? Na área de TI, que foi onde eu conheci, agências de marketing, recursos humanos, serviço de mídia e designer, suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos, educação e até mesmo para suas tarefas pessoais. Então ele é um método que você consegue aplicar ele em diversas áreas, que você precisa organizar o seu trabalho, principalmente de forma visual, que ajuda muito. Né? E quais são os valores quando você utiliza o método Kanban? O que é que de fato você espera alcançar? Né? Mais transparência no que você está fazendo, e vocês vão ver que vocês conseguem usar esse método em conjunto, mais de uma pessoa utilizando ao mesmo tempo. Então ele dá transparência ao seu trabalho. Equilíbrio, você consegue ver quem está fazendo o que tem para ser feito ainda, o que já está em andamento. A colaboração, que é um ponto muito importante para a gente. No caso de empresas, foco no cliente, você consegue priorizar algumas tarefas. Né? Ele facilita muito o fluxo de trabalho, vocês vão ver por quê que ele facilita esse fluxo de trabalho. A liderança, a pessoa que está organizando um projeto, com o método Kanban, ela consegue ter uma visão muito mais ampla e rápida de todo o andamento do projeto que está sendo feito no momento. E o que tem para ser feito também, o que ajuda muito na organização. A compreensão do que está sendo feito,
acordo, né? Fazer os acordos aí entre a equipe, entre os membros, e o respeito. Então, esses aqui são os principais valores do método Kanban, né? Daqui a pouco eu pulo para ele. Deixa eu ver. Pronto. Mais 3 slides vocês vão conseguir entender o que é o método Kanban. E aí nós temos os princípios, né? Que é a gestão de mudança, que eu vou passar um pouco mais rápido, né? Então, nosso foco aqui. Você começa com o que você tem hoje, concorda em buscar melhorias e incentiva atos de liderança em todos os níveis. Então, você consegue fazer essa gestão da mudança. Aí, quando eu explicar, eu volto para cá. Ele tem um foco na entrega de serviços. Como eu trabalhava, usava ele como programador, então ele ajudava muito quando você precisava entregar algum serviço em um tempo mais apertado, né? Quais são esses princípios? Compreender e focar as necessidades e expectativas dos clientes. No caso de vocês vão conseguir focar no que vocês têm para fazer, né? Quais são as suas necessidades no momento. Vocês conseguem gerenciar o trabalho de vocês e evoluir políticas para melhorar os resultados, né? No caso, os resultados que vocês desejam almejar. Vocês almejam, né? E as práticas gerais. Visualizar, vocês vão conseguir visualizar o fluxo. Limite do trabalho em progresso, já vocês vão entender. Gerenciar o fluxo. Tornar as políticas públicas, implementar ciclos de feedback, eu vou mostrar isso aqui, e melhorar colaborativamente e evoluir experiencialmente. Antes de ler isso aqui, eu vou logo explicar para vocês o Kanban, para vocês não ficarem voando um pouquinho. Todo mundo consegue ver esse quadro aí, que tem 3 textozinhos? Vou até botar isso aqui do lado. Consegue? Pronto. O que é o método Kanban? Resumindo de forma inicial, é você conseguir dividir o seu trabalho em pequenos grupos, né, em pequenos quadros. E cada um desses significa alguma coisa. Esse que vocês estão vendo é a divisão que vocês estão vendo, a divisão clássica do Kanban. Você tem um primeiro quadro que se chama To Do, ou para fazer. São as tarefas que vocês têm que realizar e ainda não iniciaram. O segundo quadro é o in progress, ou em progresso, em andamento, fazendo, qualquer palavra dessa que vocês queiram, que é o quê? As tarefas que você tinha para fazer, mas você já começou. Então, já estou fazendo alguma coisa, eu já comecei a fazer o resumo, eu já comecei a colocar as legendas lá das imagens do meu trabalho. Então, são os trabalhos que estão em andamento naquele momento. E o último quadro é o done, ou feito, pronto, finalizado, acabado, qualquer uma dessas palavras. São as tarefas que você já terminou. Então, quando você tem esse quadro, digamos, esse quadro, eu vou falar já, vocês podem fazer isso tanto de forma física, eu já trabalhei em empresa que ela tinha um quadro gigante, e a gente tinha vários post-its colados nele, exatamente nessa divisão aí. Tínhamos uma quarta que eu vou falar já. E aí eu conseguia ver, você batia o olho e dizia, tem tanta coisa para fazer, mas tudo isso aqui já está em andamento, isso aqui já está feito, isso aqui falta revisar. Então, assim que você bate o olho aqui, por exemplo, eu pergunto para vocês, quantas tarefas temos para começar ainda? Se vocês olharem para esse quadro. Exatamente. Não é fácil de perceber? Se você começa a guardar na sua cabeça tudo o que você tem para fazer, e eu pergunto, quantas coisas você tem para fazer? Não dá mais trabalho, porque você vai ter que parar e contar na sua mente. Eu tenho que fazer o resumo, eu tenho que fazer os resultados, e você ainda pode esquecer um ou outro. Aqui, só em você bater o olho, você sabe que tem 5 cartõezinhos, então tem 5 tarefas para iniciarem. E você já sabe quantas tarefas você já está fazendo, que aqui no caso são 6. E ainda consegue ver tudo que você já terminou. Então, isso aqui lhe dá um senso de completude, de satisfação, um senso que você realmente está realizando alguma coisa, porque você consegue ver o que está finalizado. Conseguiram entender mais ou menos o que é o método Kanban? Então, vamos voltar agora para os textos. Né? Deixa eu voltar para cá. E aí, por isso que eu falei, ele ajuda a visualizar, né? Uma das práticas gerais, você consegue visualizar o que você tem para fazer, né?
Você consegue ver o seu limite de trabalho. Se você usa um Kanban em grupo, você consegue olhar e dizer: ah, eu tenho 3 pessoas trabalhando comigo. Uma está com 2 cartões, outra está com 3 e outra está com 10. Tá correto isso? Não tá. Logo você consegue ver que tem gente que está fazendo mais do que o outro, você consegue dividir melhor as tarefas. E você ainda consegue gerenciar o fluxo de trabalho. Você consegue ver exatamente o que está sendo feito naquele momento, né? E se já está perto de começar, se de terminar, se não está, quem é que está fazendo aquela tarefa, né? Você consegue tornar as políticas públicas, porque você sabe exatamente quem está fazendo o quê, quem está fazendo tantas tarefas, se uma tarefa é prioridade, quem foi que pegou ela e se ela está realmente sendo tratada como prioridade, entenderam? É, consegue implementar ciclos de feedback, isso aqui eu vou mostrar para vocês já já, que aquela configuração que eu mostrei com 3 quadros, ela é a inicial, né? Mas existem outras configurações com um quarto quadro, que é o em revisão, esse tipo de coisa, né? E vocês conseguem melhorar de forma colaborativa, né? E vocês vão experimentando e evoluindo. Aqui os textos que eu pulei, né? Então, quadro, né? Que é o quadro que eu acabei de mostrar. É o meio mais comum de visualizar o sistema, né? O trabalho é puxado da esquerda para a direita, ou seja, começa no para fazer e termina no feito. Então, começa na esquerda. Quando uma tarefa está à esquerda, quer dizer que ela está no seu ponto mais inicial. E quando ela está na direita, quer dizer que ela está finalizada. Por isso que vem da esquerda para a direita, né? Itens de trabalho são normalmente exibidos como cartões. Então, quando eu começo um daqui, eu vou pegar o cartão azul para fazer. Eu retiro o cartão daqui e coloco aqui, né? Os passos individuais no fluxo de trabalho, deixa eu baixar isso aqui. Os passos individuais no fluxo de trabalho são mostrados como colunas, ou seja, eu tenho a coluna do para fazer, do fazendo e do feito, ou outra que eu achar necessária, né? E diferentes cores de cartões podem ser usadas para representar diferentes tipos de atividades ou grupos de clientes. Então você consegue controlar essa cor. Por exemplo, eu trabalho com 3 clientes ao mesmo tempo e eu uso um quadro só. Tudo que for cartão azul quer dizer que é do cliente tal. Tudo que for do cartão vermelho é do cliente X e do verde é do cliente Y. E eu ainda consigo controlar também essas cores como prioridade. Por exemplo, os cartões azuis, eu consigo fazer eles em até 2 semanas. São tarefas que não são tão imediatas. O cartão vermelho, por exemplo, eu preciso fazer em 3 dias. Aqui eu estou falando valores. Quem vai definir essas métricas é a empresa, no caso são vocês na hora de fecharem o grupo, o trabalho. Então vocês podem usar essas cores para refletir diversos comportamentos que são interessantes. Na empresa que eu trabalhava, os cartões vermelhos eram urgência. O dono da empresa chegava lá, às vezes não botava nem no quadro, não dava nem tempo. Ele, chegou um vermelho aqui, alguém já pegava e já ia direto para o fazendo, né? Porque era necessidade. E os cartões azuis não, a gente ia dividindo e tal, e cada um ia pegando o seu. Os cartões tinham tempo, né? Já trabalhei em empresas que a gente era pago por esses cartões. Por exemplo, a funcionária, eu tinha que fazer uma vez eu fiz um site de leilão, né? Era leilão para supermercado. Era um aplicativo, na verdade. Aí a gente dividia as tarefas assim, esse cartão aqui leva 8 horas para ser feito. Na época eu ganhava o quê? R$ 20 por hora como freelancer. Então, se eu terminasse esse cartão, eu já tinha 8 horas de trabalho, já tinha um valor. Então, no final do mês, vamos dizer assim, o cara que me contratava, ele pegava os meus cartões, via quantas horas eu trabalhei em cada um, e aí ele fazia o pagamento. Isso é um exemplo do uso do método Kanban, né? E um dos mais importantes, ele deve refletir o seu fluxo de trabalho, que é exatamente isso que eu falei. Aqui nós temos as 3 colunas iniciais. Mas de repente, no trabalho que vocês estão fazendo, eu quero fazer um TCC em grupo. A gente acha que só 3 não dá conta, a gente vai precisar de 5 colunas. E vocês vão pensar um exemplo. Então, esse quadro aqui, as colunas dele, o modo como você organiza, ele vai refletir o seu fluxo de trabalho. Ele não precisa ser padrão para todo mundo que usa. Cada empresa, cada grupo de pessoas, cada pessoa individualmente pode mexer com isso, pode personalizar para uma maneira que lhe faça mais sentido.
Até aqui tranquilo, pessoal? Deixa eu subir aqui, senão eu não vejo. Vocês querem fazer algum comentário? Não? É, é, é bem legal. O pessoal da tecnologia usa muito. O pessoal da tecnologia usa muito. Sim, ajuda bastante. Inclusive, daqui a pouco, quando eu terminar esse slide, eu vou mostrar uma ferramenta que é o Trello, que você consegue fazer isso online de forma colaborativa. Porque isso que eu estou falando aqui, vocês podem fazer até no caderno de vocês, num quadro lá do trabalho. Inclusive, na atividade, eu já adianto para vocês que vocês não são obrigados a usar nenhuma ferramenta online. Para a atividade que eu vou explicar, vocês podem desenhar essas colunas no caderno de vocês. Eu não tenho problema com isso. Mas quem quiser usar o Trello, pode usar o Trello. Quem quiser usar outra ferramenta, usa outra ferramenta. Tá bom? E aí temos aqui algumas classes de serviço, que foi aquilo que eu falei. Você consegue dividir a prioridade das suas tarefas, como urgente, importante, média ou baixa. Né? Esses aqui são alguns exemplos. Vai depender do acordo que existe entre a equipe de trabalho, né? Entre a empresa ou entre os colegas. E aqui temos algumas métricas que é só para saber o tempo que você leva para terminar um cartão. Aqui a parte mais empresarial não faz tanta é, diferença para a gente, né? E aí temos aqui algumas cadências, aqui é bem relacionado à empresa, mas eu vou falar um pouco para vocês. Normalmente, quando se trabalha em empresas, você tem algumas reuniões que você faz para saber como está o andamento do seu trabalho. Aqui está ligado à engenharia de software também, ele conversa bem. Para o nosso caso, eu vou só explicar porque está aqui nos slides. Né? Temos a reunião do time de Kanban, que é uma reunião que normalmente acontece diariamente. Temos o time de retrospectiva, que são reuniões que acontecem quinzenal ou mensal. Você vai pegar, analisar tudo o que foi feito no Kanban de forma quinzenal ou mensal para saber como está o andamento. De novo, isso aqui normalmente é usado quando você tem uma equipe com muita gente fazendo alguma coisa. Para tarefas menores, que é o que vocês vão usar na disciplina, não é tão necessário, né? E temos o time de substituição, vamos dizer assim, que são reuniões que acontecem semanalmente ou quando necessário. Acontecer algum problema no fluxo, chama lá o time para fazer alguma avaliação e fazer alguma mudança, certo? Então, são algumas cadências de reuniões que normalmente as empresas usam, né? Esse aqui eu vou deixar mais para a curiosidade de vocês, né? Dar uma lida, né? A forma de pensar no Kanban, né? Que você vai pensar tentando identificar fontes de insatisfação, analisar demandas, analisar as capacidades do sistema, modelar o fluxo de trabalho, identificar classes de serviço, o que é urgente, o que não é, ou se realmente eu preciso dessa classe, né? Para você de fato projetar o seu sistema de Kanban. De modo geral, o Kanban é isso, certo? Ficou claro, pessoal, para vocês? De verdade, alguém tem alguma dúvida antes de eu mostrar o Trello? Alguém quer fazer algum comentário? Nenhum comentário, não? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui o Trello, porém a minha conta ela já existe. Mas se vocês voltarem aqui ao Ava e assistirem o vídeo do Kanban, eu acredito que nesse vídeo eu gravei ele no momento que eu estava criando a conta, para vocês verem o passo a passo da criação. Se não tiver, vocês me avisam que eu crio um e-mail aqui qualquer só para mostrar o processo. Mas o que é o Trello? Eu vou vir aqui no Google e vou pesquisar. Trello. Ele se escreve assim, Trello. Eu vou dar mais um aqui para ficar melhor para vocês verem. Desse tamanho, tá bom, pessoal? Perfeito. Então, esse aqui é o site do Trello. Trello, com dois Ls.com. De novo, vocês não são obrigados a criar a conta no Trello. Ela é só uma ferramenta online onde vocês conseguem implementar o método Kanban.
E ele também tem para celular. Inclusive, eu uso ele no meu celular, certo? Vocês conseguem baixar ele, eu tenho ele baixado aqui, eu posso mostrar para vocês. Então, eu vou clicar aqui no site, trello.com, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. No caso de vocês, deixa eu baixar isso aqui. Você vem aqui e obtenha o Trello grátis, porque vocês vão criar a conta de vocês. Eu vou até refazer os passos aqui. Né? E vocês conseguem criar o Trello com a conta do Google de vocês. Né? Vocês vêm aqui, ó, fazer o login com o Google. No meu caso, eu já tenho uma conta. Né? Então, eu vou só continuar com a minha conta do Trello aqui. Mas no de vocês, no vídeo lá, eu mostro o passo a passo dessa criação. Como o meu já existe, eu já entrei aqui no Trello. Essa aqui é a tela inicial. Eu vou dar um zoom e vou mostrar aqui passo a passo de vocês, certo? Vou aceitar aqui para diminuir. Essa sua área inicial, você consegue fazer buscas, né? Você consegue criar quadros, se você quiser, né? Ó, você clica aqui em criar e você começa a criar os seus quadros do método Kanban. Você pode usar um template, mas eu vou usar esse normal aqui. Né? Você escolher uma cor de fundo azul mesmo. E esse aqui vai ser o nosso teste 2026. Esse vai ser o nome do nosso quadro. Você pode escolher a cor de fundo, se você quer uma imagem. Eu coloquei só uma cor de fundo aí normal. Acho que alguém comentou alguma coisa. Deixa eu ver o que é. Ah, o Radarani, falei certo? Radarani? Rani? Acredito que sim. Pronto. Já usou o Trello, né? Então ajuda bastante. Consegue fazer com o do Hotmail também, Irineu. Pessoal, qualquer coisa, se vocês comentarem no chat, eu não consegui ver na hora, porque quando eu saio dessa tela aqui, ele fica um. Eu fico só com aquele quadradinho pequeno que vocês estão vendo, aí eu não consigo ler os comentários. Aí vocês podem abrir o microfone que eu volto lá, tá bom? Então, voltando aqui. Vou ignorar por enquanto, né? Só ele apresentando aqui. Deixa eu tirar o zoom só para tirar esses quadros aqui que eu fico sem ver nada. Depois eu vou boto o zoom de volta. Pronto. Voltei. Então, essa aqui é a tela inicial. Vocês vão ver que não tem muita coisa. Você tem o botão de adicionar o cartão e o botão de adicionar a lista. Essa lista é exatamente as nossas colunas e você pode criar elas manualmente. Por exemplo, a minha primeira coluna é o para fazer. E já tem aqui a sua primeira coluna. Eu tenho a coluna do fazendo, que é o que está em andamento, ou vocês podem chamar de em andamento, em progresso, o nome que vocês quiserem. E a minha terceira, que é o feito. Já já eu falo de outras que a gente pode ter. Pronto. Opa, esqueci de dar o Enter. Tenho aqui as minhas 3 colunas. E aí, qual é o legal disso? O que é que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho que assistir a aula do Trello. Vou colocar algumas tarefas aqui. Eu tenho também que fazer a atividade da unidade 2. Deixa eu ver outra tarefa aqui. Eu tenho que dormir também. Só colocando aqui aleatoriamente. E eu tenho que revisar as atividades da semana 1. Pronto. Coloquei todas as minhas tarefas. Vocês simplesmente clicam em adicionar um cartão e vocês digitam o texto e dão Enter. Eu vou já falar sobre mais funcionalidades que nós temos aqui na versão grátis. Eu já comecei a assistir a aula do Trello. Você consegue arrastar o cartão de um para o outro. Ele já sai daqui e vem para cá. Mas eu já tinha dormido aqui e já terminei de dormir. Você consegue arrastar esses cartões entre qualquer uma dessas colunas, dessas listas. E aí, quando você bate o olho aqui, você sabe exatamente o que você tem para fazer, o que você está fazendo no momento e o que você já terminou. Até aqui, tranquilo, pessoal? Inclusive, agora vamos mais além. Né? Eu tenho que fazer a atividade da semana 2. Se eu clicar aqui no cartão,
ele me abre essa tela que tem muito mais funcionalidades. Por exemplo, eu sei que a minha tarefa é fazer a atividade da semana 2, mas eu posso colocar aqui uma descrição. Ah, existem duas atividades, vou colocar qualquer texto aqui. O professor falou que só tem 3 tentativas para a primeira. E você ainda consegue mais. Vou até diminuir aqui o zoom só para ver o botão de salvar. Pronto, salvei. Você pode fechar e você ainda pode brincar, você pode editar ela aqui, ó. Né? Tanto faz você clicar no cartão como clicar nesse botãozinho de editar aqui, viu, pessoal? Os dois fazem a mesma coisa. Você ainda consegue colocar, por exemplo, datas. Ah, eu tenho que terminar essa atividade quando? Até o dia 28 de janeiro. De que horas? 7h46, né? Vou salvar aqui. Então agora, você, além de ter o cartão com a tarefa, você consegue ver o seu prazo. É uma funcionalidade a mais. Ah, eu consigo fazer mais coisa? Consigo sim. Eu consigo, se quiser, colocar um checklist das minhas atividades, por exemplo. Vou colocar só como checklist mesmo. Para cumprir essa atividade, eu tenho que fazer a atividade 1 e a atividade 2. Por exemplo, aqui eu só estou usando um exemplo de checklist. Adicionei. E aí, se você quiser, você marca uma como feita. Ó. Ele já mostrou aqui que você tem 50% das suas tarefas feitas. Né? E aqui você consegue ver, ó, para terminar essa tarefa, eu estou em 1 de 2, quer dizer que eu ainda tenho mais alguma coisa para fazer. Ah, eu consigo fazer mais coisa nisso? Consigo também. Eu consigo colocar, ó, etiquetas. Cadê? Você consegue colocar cores. Ah, eu quero colocar a cor vermelha. E se você quiser, você pode editar essa cor vermelha para ter um texto para ela, por exemplo, urgente. E agora, o que é vermelho, fica como urgente. Aí só tem que dar enter. Pronto. Tudo que é vermelho, você sabe que é urgente. Tudo que é azul, se você quiser, você pode chamar de baixo, né? Prioridade baixa. E você pode ter um cartão com mais de uma etiqueta de cores. Ó. E aí, quando você. Oi. Tem para o celular também. Vocês podem ir tanto no Google, na Play Store, quanto no do iPhone, que eu esqueci o nome. É qual? O que baixa aplicativo no iPhone? A Apple Store, isso. Você pode ir tanto no Google Play quanto na Apple Store e você tem o aplicativo do Trello. Que você pode tanto usar online, que é esse que eu estou mostrando, tanto pelo aplicativo como pelo programa para o computador. Você pode baixar os três. E o legal, se você fizer um login, o mesmo login nos três, se eu mexer aqui no do celular também altera. Se um colega meu mexer do site, eu consigo ver no meu. Então vocês podem usar. Tem, eu acho que o próprio aplicativo ele já vem por padrão. Quando você coloca a data, salvo engano, ele já cria a notificação. A gente pode ver que, se eu não me engano, tem um aqui que você consegue, acho que. Vou até ver se você consegue relembrar aqui alguma coisa. Você consegue mexer aqui. Ah, tá aqui, ó. Definir um lembrete, ó. Tá vendo? Ó, 10 minutos antes. Ou você pode colocar 15 minutos antes. Um dia antes. Você tem a opção de notificar, ó. Assim que você coloca a data. Inclusive, se for recorrente, se você quer que diariamente ele lhe lembre, por exemplo. Né? Você consegue ter sim essas notificações. E você ainda consegue colocar anexos. Então, para essa tarefa, o professor passou um texto. Você consegue anexar aqui um arquivo. Você escolhe o seu arquivo do seu computador. Encontrar esse item no Amazon Music. É porque eu acho que eu falei alguma coisa que pareceu com a Alexa, pessoal. Aí ela respondeu aqui. Ela é cabida. Você consegue adicionar arquivos ou links para o seu cartão. Então, quem for ver o seu cartão já consegue ver os links que tem nele, ou os arquivos que tem para ele. Né? E aí, mais uma coisa interessante, que eu acho que é a principal aqui
do nosso Trello. Se eu tenho o Trello e você tem o Trello, eu criei esse nosso quadro aqui que eu chamei de teste 2026. Eu consigo compartilhar ele, ó, com os meus colegas. E ele vai ser um membro da equipe, ou seja, se ele mover o cartão, eu vejo. Se eu mover o cartão, ele vê, que é como a gente trabalhava. Todos os programadores compartilhavam o mesmo quadro. Então você consegue interagir. Ah, você tem 4 pessoas para fazer o TCC. Vai ser em 4 pessoas. Um exemplo aqui, eu não sei, estou chutando. Vocês conseguem criar um Trello, os 4, o primeiro cria e compartilha com os outros 3, e aí vocês vão conseguir todos ter acesso ao mesmo quadro. Você consegue ver quem está fazendo qual tarefa. Na hora que você clicar aqui, você vai conseguir ver o membro, ó, do quadro que está fazendo essa tarefa. No caso aqui só tem eu, né? Porque esse quadro aqui eu não compartilhei com ninguém. E aí vocês conseguem dividir as tarefas, ver quem está fazendo o quê, se falta alguém, se alguém já faz 3 dias que ele mexeu a tarefa para ali e não fez mais, alguém manda uma mensagem, ei meu filho, tá vivo? Né? Então, tem essa vantagem. Pessoal, antes de seguir aqui, vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? É uma ótima ferramenta, né? Inclusive, aqui eu estou mostrando o Trello, que é o que eu já uso. Mas se vocês colocarem aí no Google ferramenta Kanban online, aparecem outras. Essa aqui é porque eu já uso já tem mais de 10 anos. Não, 10 não. Deixa eu ver. Quando eu comecei o mestrado, foi 2017, quase 10. Quase 10. Quando eu comecei o mestrado, eu já usava. Eu esqueci que a gente está em 2026 agora. Quase 10 anos. Então já é uma ferramenta que eu já conheço bastante, né? Então, vocês podem usar sem medo, que ela já está disponível para diversas plataformas. E aí vamos seguir. Lembra que eu falei que o Kanban ele pode ser modificado? Né? Aqui eu mostrei a configuração padrão, que é o quê? Para fazer, fazendo e feito. Porém, quando eu trabalhava como programador, nós tínhamos um quarto quadro, ou uma quarta lista, que era, eu vou chamar aqui em revisão, mas era em teste lá. Mas aqui eu vou colocar em revisão. Então, eu consigo adicionar um novo quadro, ó. Vou colocar aqui revisão. E você consegue mover os quadros, ó. O revisão está por último, mas eu quero que o revisão venha antes do feito. Você consegue arrastar esse quadro para cá, ó. Você consegue mexer na ordem que você quiser. E o que era esse em revisão? A gente trabalhava assim o fluxo de trabalho. Vou colocar aqui um cartão que era implementar o upload de aqui, imagens no site. Digamos que eu era programador de um site e me caiu essa tarefa aqui. Implementar a função que faz o upload de imagens lá no site. Um cadastro qualquer. Aí eu disse, pessoal, eu vou fazer esse cartão. Eu trago o cartão para cá. E aí qual era a divisão de trabalho? Eu terminei o meu cartão. Então, eu não... O ideal é que ele viesse para feito, né? No nosso fluxo inicial. Porém, a empresa dizia, ó, o programador ele não pode colocar a tarefa como pronta. Por quê? Porque na empresa nós tínhamos os testadores ou testers, que eram pessoas que eles eram especialistas em testar a nossa funcionalidade. Então ele tinha uma visão mais de cliente. A gente dizia, ó, a funcionalidade tá pronta. Então ele ia lá e testava. Ah, não deu certo porque o seu upload de imagem está permitindo que o usuário faça alguma imagem, sei lá, coloque nudez, que não era permitido, um exemplo. Então, na revisão, a minha tarefa foi reprovada. Então, ele vinha fazer o que para mim? Ele escrevia um comentário aqui, que eu não falei do comentário ainda. Faltou implementar a trava de segurança para imagens sensíveis, né? Vou colocar assim, se fosse morte, acidente e tal, existem ferramentas que faz isso. Então, para imagens sensíveis. Então ele vinha aqui e colocava um comentário, esse comentário aparecia para mim e ele voltava o cartão para a fazenda. O próprio testador, o revisor, como vocês queiram chamar, ele não permitiu que minha tarefa fosse feita. Por quê? Porque faltava implementar alguma coisa. Então, ele mesmo trazia o meu cartão de volta
paro fazendo, aí eu fui, implementei isso aqui e agora está pronto. Aí eu volto para a revisão. Ele revisou, tá tudo ok? Agora sim ele coloca como feito e a minha tarefa está cumprida. Esse era o fluxo de trabalho onde eu trabalhava. Digamos que vocês estão fazendo um TCC, por exemplo. A sua revisão pode ser o quê? Ó, eu escrevi a introdução. Eu não posso botar a minha introdução no trabalho final a menos que algum dos meus colegas revise, para evitar um erro ortográfico de concordância por causa daquilo que eu falei. Às vezes você está fazendo tanto o seu trabalho que você acaba cegando. Você já viu tanto o mesmo texto que você passa 10 vezes na mesma linha e não vê um erro. Aconteceu comigo diversas vezes. E aí, quando um colega seu lê, que está com uma visão mais fresca, mais nova, ele não está trabalhando com aquele texto direto, ele diz: Ó, tem um erro aqui. Então, de repente, não estou dizendo que é obrigatório, no fluxo de trabalho, se vocês resolverem usar o Trello para fazer o TCC, vocês podem ter um quadro de revisão, que é para o seu colega revisar o seu trabalho antes de você terminar. E esses quadros podem ter diversos, por isso que ele diz, tem que refletir a política que vocês pretendem implementar. Né? E se vocês gostarem desse tema, quiserem pesquisar, vocês vão ver que tem diversos estudos, técnicas, divisões, para diferentes tipos de empresa, muitas usam isso. Quando a empresa é maior, você precisa de uma maior divisão para controlar. Empresas menores ou grupos menores, aqueles três, por exemplo, já pode dar conta, dependendo do que você vai fazer, certo? Entenderam, pessoal, essa flexibilidade dos quadros? Então, era isso aquilo que eu tinha falado lá no slide, que eu disse que ia explicar depois, né, da flexibilidade e exatamente aquilo que eu falei do feedback. Quando eu uso, por exemplo, um quadro como esse, eu consigo ter um feedback. Eu consigo saber o que a pessoa fez e os comentários dos cartões me permitem exatamente isso. Ó. Eu consigo comentar o que o meu colega fez, né? Eu consigo aqui colocar imagens, né? Colocar uma capa, arquivos, etiquetas, datas. Consigo adicionar diversas coisas, certo? Isso pronto. Aí só para ficar mais simples, aí eu já falo da atividade. Esse Trello, ele é um sistema online gratuito, ele tem uma versão paga que lhe permite fazer um pouco, tem mais funcionalidades, aqui eu estou mostrando a funcionalidade básica dele, que vocês podem usar o Trello para implementar o método Kanban, mas para a atividade que eu vou falar já já, vocês não precisam, porque lembra que eu disse que o Kanban ele pode ser implementado até em um caderno, você pode pegar uma folha do seu caderno, riscar essas listas e colocar as suas tarefas, tá bom? Você não obrigatoriamente precisa criar uma conta. Só que eu achei interessante mostrar para vocês essa ferramenta, porque de repente ela pode ajudar vocês conhecerem uma ferramenta nova, certo? Isso. Mas não é obrigatório. Quando eu vou falar da atividade já já, vocês vão ver que não é obrigatório. É só uma possibilidade, tá bom? Isso. E é sempre bom a gente aprender ferramenta nova, né? Às vezes você não precisa agora, mas chega no trabalho e você precisa e é sempre bom, né? Hum. Na verdade, você tem que se preocupar em entender. Isso, pronto, o Notion é outro. Tem um que é chamado To Do List. Eles fazem a mesma coisa. Lógico, assim, cada ferramenta tem a sua funcionalidade, né? O Trello ele é bem mais focado nesse método Kanban, mas você consegue fazer mais coisas. O Notion você consegue fazer outras, né? Mas é por aí. Mas assim, para você que for com dúvida, foi Jacileia, né? Tá, ele já tá aqui no Google Sala de Aula também, ó. Já tem, deixa eu voltar aqui pro Google Sala de Aula. Ele já tem aqui os links, eu acho. Ah, não, não coloquei os links nesse. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou colocar lá no grupo, então. Aí você tem que se preocupar, pessoal, em entender que não é bem o Trello que você precisa dominar. É esse método aqui de dividir as suas tarefas em grupos. A ideia do trabalho não é nem o Trello em si, é o método Kanban. É você saber que existe essa possibilidade de dividir o seu fluxo de trabalho de forma visual, onde as tarefas são cartões.
E essas colunas ou listas é o fluxo do trabalho, é o que você tinha para fazer, o que você já está fazendo e o que você já terminou, alguém está revisando. A ideia do sistema Kanban é esse. Então, a atividade, o foco dele é no sistema Kanban, no método Kanban. O Trello, se você quiser usar, tira um print da tela, tá feita a sua atividade, tá bom? Aí eu vou dar uma lida aqui na atividade para vocês. Ó, tarefa do Kanban. Nesta atividade, vocês usarão o sistema Kanban. Aí eu coloquei aqui, ó, através do Trello ou desenhando por conta própria. Exatamente para vocês saberem que vocês não precisam fazer a conta se não quiserem. Para simular a aplicação do método para uma situação do cotidiano. A minha ideia inicial, quando eu pensei essa atividade, era que de repente vocês estivessem pagando 2 ou 3 disciplinas ao mesmo tempo. Então, eu ia pedir para vocês fazerem um quadro da outra disciplina, mas não é o nosso caso. No nosso caso, nós só pagamos uma disciplina por vez. Por isso que eu disse que pode ser uma situação simulada. Vocês podem inventar da cabeça de vocês que estão fazendo um TCC, ou que são gerentes de uma empresa, ou estão organizando a atividade diária de vocês. Vocês podem imaginar do jeito que vocês quiserem, né? Para essa situação, vocês podem escolher a organização de TCC, ou um cronograma de estudos, ou um trabalho de uma disciplina ou artigo. Então, vocês podem criar o que vocês quiserem. Vocês podem imaginar. E o que é que eu peço? Somente que, ao criarem o método de vocês, o quadro, tem que ter no mínimo 10 cartões, que são 10 tarefas, certo? A atividade é isso. Deixa eu ver aqui a pergunta. Dedo, dedo duro, o nome da ferramenta? Oi, Aninha. Sim, perfeito. Serve. Aí você isso, você pode. Aí, se você quiser fazer a atividade colando os post-it na parede ou no quadro da escola, você vai lá, tira uma foto e submete. Não tem problema. Oi, pode, se você quiser. Dá para fazer no lugar que vocês acharem melhor. A minha ideia, pessoal, em apresentar esse método, não é nem que vocês façam o método na ferramenta mais completa do mundo, não. Eu queria só que vocês realmente conhecessem que existe, para caso um dia venham achar necessário, vocês já sabem mais ou menos onde estudar para utilizar. Então, por isso que na atividade eu permito que vocês enviem de onde vocês acharem melhor. Ah, professor, eu sei usar o Canva, eu trabalho direto, eu quero fazer no Canva, faz. Ah, eu quero fazer no Excel. Não, eu quero fazer no caderno, eu quero baixar o Trello. Aonde vocês quiserem implementar esse método, eu vou aceitar, tá bom? Então é só lembrar, pensa numa situação fictícia que vocês queiram, criem pelo menos 10 cartões, aí vocês dividem do jeito que você quiser. Eu quero botar 5 para fazer, 2 no feito. Ah, no meu eu quero colocar o quadro de revisão. Vocês podem dividir do jeito que acharem melhor. Se fizer no computador, tira um print e envia. Se fizerem no caderno, no quadro, né, físico, tira uma foto e envia e está feita a atividade. 25 pontinhos, fácil, fácil, né? Oi, Anny. Não, do que você quiser. Sobre o que você quiser. Não precisa nem ser verdade. Você pode até inventar da sua cabeça, se precisa. É porque sobre o custo diverso, o que você quiser. Se fosse eu ia fingir que era o dono de uma empresa bem rica e estava organizando os meus funcionários para fazer alguma coisa. Mas vocês podem fazer do tema que vocês acharem melhor, tá bom? Até porque na disciplina não tem muito o que fazer. A nossa disciplina é simples. Se eu fosse pedir do tema da disciplina, a gente ia ficar muito limitado. Então, por isso que eu libero para vocês fazerem do tema que acharem melhor. Oi, Luana.
Esse aí, inclusive, eles podem fazer, eu vou mostrar como fazer no Google Agenda, que é agora o que a gente vai ver. Que ele também serve para isso. Sim, sim. Eles podem fazer também, uma sugestão, se vocês quiserem organizar. E você, porque assim, quando esse componente eu dei outras vezes, essa unidade nós tínhamos duas atividades. Uma era a do método Kanban e a outra é a do Google Agenda, que eu vou mostrar para vocês o Google Agenda agora. E a do Google Agenda é exatamente isso que a Luana falou. Fazer a organização da vida de vocês no Google Agenda, que muita gente faz na vida real. Porém, eu estava com muitas atividades nessa disciplina e eu não queria assustar vocês, então a gente optou por tirar algumas atividades e a gente tirou essa do Google Agenda, que aí por isso que eram essas duas inicialmente. Mas vocês também podem usar o Trello para fazer essa organização da vida pessoal, tá bom, pessoal? Quem quiser. Quem quiser simular um TCC também pode. E aí a próxima ferramenta que eu vou mostrar, o Google Agenda, ela tem bem mais essa característica de realmente organização de horário, o que você tem para fazer, fazer um lembrete que você tem uma prova em tantos dias, que é a ferramenta que eu vou mostrar agora, tá bom? Pessoal, na parte do Kanban, tanto essa aula está sendo gravada, como esse conteúdo também já está aqui, ó. Se vocês forem assistir, deixa eu voltar para cá para o curso. Ele está aqui na unidade 3, já tem essa videoaula sobre o Google Agenda e o método Kanban e o Trello, tá bom? Na unidade 3. Cadê a unidade 3? Está aqui. Então já temos essa videoaula aqui, ó, aula 4, tá certo? Porém, agora eu vou passar para a nossa segunda ferramenta de hoje. Né? Depois dessa ferramenta, vocês estão liberados. É o Google Agenda. Como é que vocês acessam o Google Agenda? Vocês podem vir aqui e colocar Google Agenda. Para isso, vocês precisam ter uma conta do Google, certo? Em inglês, eles chamam de Google Calendar, né? Google Calendário. Né? Vocês criam uma conta aqui do Google de vocês. Pode ser a conta pessoal, pode ser com e-mail acadêmico. Qualquer conta do Google, vocês têm acesso a isso. Outra vantagem, salvo engano, o Google Agenda ele já vem instalado por padrão em celulares Android. Para quem usa iPhone, você também pode baixar o Google Agenda. Então tem para os dois. Tanto pode usar online, né, no computador, como vocês podem usar o aplicativo. E eles conversam entre si. Então, o que eu botar aqui no meu computador vai aparecer no meu celular se eu estiver com a mesma conta logada. Certo, pessoal? Ou se vocês já estiverem com a conta logada, vocês podem vir aqui nesse símbolo, que são as 9 bolinhas. E nós temos aqui, ó, Google Agenda. Vou clicar. E essa aqui é a cara do Google Agenda. Me confirmem se vocês estão conseguindo ver a minha tela aí. Tudo bonitinho. Então, aqui, inclusive, ó, a nossa aula eu já tinha colocado aqui no Google Agenda. E eu consigo ver que ela está para lá da metade, ó, porque o tracinho vermelho já está andando. Então, o que é o Google Agenda? Vamos falar aqui. Ela é uma ferramenta do Google que nada mais é do que um calendário. Porém, esse calendário ele é interativo. Você consegue colocar tarefas, reuniões, lembretes, diversas coisas aqui, certo? E você pode usar isso para organizar a sua semana. Eu já conheci pessoas que usavam o Google Agenda para fazer o que para organizar a semana. Ele tirava um dia, por exemplo, no domingo eu sei que tem aula na segunda, tal hora ele já ia lá na segunda e botava. Na terça eu tenho que fazer isso de tal hora, depois é descanso, depois não sei o que, e organizava a semana dele aí. Tem gente que faz isso. Tem gente que consegue lidar melhor sem isso, mas é uma ferramenta que eu gostaria que vocês conhecessem. E olhe como é simples. Você tem aqui do lado o seu calendário, né? Que você pode correr aqui, ó, clicar, ver o que está acontecendo. Né? Aqui você pode botar hoje, que ele vai mostrar o dia atual. Você pode brincar aqui com os meses, ó, rodar as semanas. E você também consegue mexer aqui. Eu vou até dar mais um, porque o meu está com tela preta. Você consegue vir aqui ó, aqui eu estou mostrando semanal.
Então, ele mostrou aqui, ó, todos os dias da semana atual. Eu posso colocar por dia. Então, aqui ele só mostra as atividades do dia tal. No caso aqui, do dia 26, que é hoje, por exemplo. Ah, eu posso visualizar por mês. Então, você tem aqui, ó, organização igual a um calendário normal, certo? Ou eu posso colocar por ano. Então, você consegue ver, ó, os dias que você tinha tarefa aqui no ano. Vamos colocar semanal, para ficar mais simples, certo? E aí você consegue organizar isso e colocar tarefas. Por exemplo, digamos que terça-feira, de 3 da tarde, eu tenho um encontro com o meu orientador para tirar dúvidas. Como é que eu adiciono essa tarefa para eu ver? Você vem aqui do lado, ó. Cheguei aqui, 3 da tarde. Ó. O meu aqui, acho que o meu está em inglês, que é 3 p.m. Na terça-feira, você clica e assim que você clica, ele já aparece para você colocar um título. Ah, é reunião com o orientador. Um exemplo aqui, eu estou só simulando. Isso é o quê? É um evento? É. Ah, não, é uma tarefa. Tem tarefa. Ah, é um momento que eu vou estar ausente. É um horário que eu tenho que me concentrar. É um local de trabalho que eu tenho que ir. Ou é um agendamento de horário. Você tem diversas opções. Nesse caso aqui é um evento. E aí você consegue adicionar convidados. Ó, e eu consigo dizer, minha reunião está marcada das 3 até as 3h30. Então eu posso colocar aqui, ó, de 3 às 3h30. Ah, essa reunião se repete toda semana? Não, é de 15 em 15 dias. Então, vou colocar aqui, ó. Ela é... não tem a opção quinzenal aqui, então eu consigo personalizar. Ela acontece repetir a cada 15 dias, por exemplo. Então, a cada 15 dias, e ela só vai terminar em janeiro de 2027, por exemplo. Então, ela termina em... eu consigo vir aqui personalizar. Vai terminar no dia 31 de janeiro de 2027, por exemplo. Então, eu já consegui colocar aqui um evento, que é uma reunião quinzenal que acontece com o meu orientador. Né? Eu consigo marcar ele, se ele tiver um e-mail, eu consigo vir aqui e digitar o e-mail dele. Se essa ferramenta, aliás, se esse evento ele é online, eu já consigo agendar, ó, um link fixo para acontecer toda vez no mesmo link, que é o que eu fiz com vocês. Então, essa nossa aula, eu agendei ela antes do nosso curso começar para acontecer todas as segundas e quartas. Por isso que o nosso link dessa nossa videoaula é sempre o mesmo, porque eu já fiz esse agendamento para não correr o risco de vocês perderem o link, né? Então, ele já gerou um link aqui, ó. Você consegue até mexer na configuração aqui, ó, do link, brincar, colocar convidados, ó, tirar, mas todo mundo pode entrar. No caso, nessa minha reunião eu coloquei ela aberta. Então qualquer pessoa com link consegue entrar. Então, ó, deixa eu tirar o zoom só para fechar essa janela aqui. Pronto, salvei. Então eu fiz o quê? Eu criei uma reunião agora. Opa, pronto. Eu criei uma reunião agora e já coloquei um link fixo para ela. Ah, não, mas isso aqui ele vai acontecer de forma presencial. Então você pode vir aqui e colocar, ó, a nossa reunião é no IFRR, CBV, sala 301, por exemplo. Tá aqui o endereço e você pode adicionar lá a sala. Ah, mas para essa nossa reunião, esse nosso evento, eu preciso de anexo. Então você consegue adicionar anexos aqui. Arquivos, fotos, qualquer coisa que vocês queiram. Salvei. Olha que legal. Assim que eu salvei, ele já colocou o meu evento de 3 a 3h30, por isso que ele está pequenininho aqui. E se vocês forem ver, ó, assim que eu passo a semana, cadê? Eu coloquei quinzenal? Deixa eu só confirmar aqui. Aqui, a cada 15 dias, perfeito. Então, ó, quando eu passei essa semana, ele não aparece. Mas quando eu passei a outra, aparece. Porque eu disse que era quinzenal. Então, o próprio Google vai começar a repetir esse evento de forma quinzenal para você. Né? Deixa eu voltar aqui. Foi nessa semana que eu tava? Foi. Eu consigo também dizer, ó, todos os dias de... Tem gente que faz isso, né? De 12 até 2 é um horário que eu estou ausente. Eu não vou falar com ninguém. Então você vem aqui e diz, ó, de 12 até 2 da tarde,
eu vou ficar ausente, certo? Aí, ó, recusar reuniões automaticamente. Se alguém tentar fazer uma reunião comigo, ele não vai permitir, certo? Ó, coloquei aqui, então ele já deixa aqui, ó. Eu já sei que esse horário aqui eu estou ausente. Então tem gente que usa isso para fazer essa organização. Ah, eu tenho uma prova que vai acontecer aqui na sexta-feira de 7 da noite. Então vem aqui, ó, 7 da noite, eu tenho um evento, uma tarefa para cumprir, né, que é a prova. Então vem aqui e coloco prova da nossa disciplina IAVA, Introdução a Ambientes Virtuais de Aprendizagem, né? Então tá aqui, a nossa prova vai ser de 7 às 8. Não, isso aqui. Você tem aqui o evento de 7 às 8. Ele não tem data de entrega. Você já consegue colocar direitinho aqui a descrição, né? Já está aqui nas minhas tarefas. Você já vai conseguir ver aqui, ó. Então agora você já tem um evento, que é uma prova que vai acontecer das 7 às 8 aqui na sexta-feira. Já está marcado, né? E aí você pode vir aqui, clicar em editar, brincar com ela. Se ela se repetir, uma atividade que se repete, você consegue colocar ela aqui, né? Ah, eu também tenho uma aula que vai acontecer, por exemplo, na segunda-feira da semana que vem. Então você pode vir aqui na segunda, a sua aula vai ser de, sei lá, 4 da tarde. Você vem aqui, coloca o seu evento, o tempo que esse evento vai durar. Tem até mais opções aqui, pra você conseguir ver tudo, né? A hora que ele acontece, tudo bonitinho. E aí você consegue também colocar essa notificação. Por exemplo, a minha prova vai ser de 5 da tarde, aliás, de 4 da tarde até as 5. Eu quero um lembrete, uma notificação 10 minutos antes, ou então uma notificação 15 minutos antes. Então, o próprio Google vai alertar você 15 minutos antes que sua reunião vai iniciar em 15 minutos. Aí você pode salvar e agora você, do seu celular, se você tiver logado na mesma conta, na hora que você vai, vou entrar aqui no computador. Você agendou para que 15 minutos antes tivesse essa aula. Então, quando chegar 15 minutos no seu celular, você vai receber a notificação. Reunião tal, aula tal, iniciará em 15 minutos. Até aqui tranquilo, pessoal? Então, essa ferramenta aqui, ela é bem mais simples, ela é bem intuitiva realmente. É só você vir aqui, clicar nos seus horários, né, no dia que você quer fazer suas atividades e colocar o que você tem para fazer, né? Aqui está em suas tarefas, no nosso caso aqui. De modo geral, eu já adianto que quase sempre o pessoal coloca tudo como sendo evento, porque o evento você tem essa opção da notificação, né? Vem aqui em mais opções, você tem a notificação. Qual é o legal? Que isso acontece muito quando a gente faz reuniões de trabalho. Na hora que vai começar, que eu vou fazer uma reunião, por exemplo, vai ter uma reunião online, então eu venho aqui, adiciono a data da reunião e o tema. Às vezes, muitas vezes, o pessoal já coloca adiciona a descrição aqui, já coloca a pauta da reunião. Ah, pauta vai ser. Aí eu coloco aqui a pauta. Item 1, item 2, item 3. E aí, como normalmente as reuniões de coordenadores, você já sabe quem você vai participar, além de adicionar já o link para aparecer no e-mail de todo mundo, você convida o pessoal já. Você adiciona os seus convidados. Por exemplo, vou botar aqui o e-mail da coordenação do curso técnico. Pronto, a coordenação do curso que eu dou aula. Então você já adicionou aqui, ó, um convidado. Quer dizer o quê? Que na hora que eu salvar, esse convidado vai receber lá no e-mail dele uma notificação que ele vai ter um evento, que é uma reunião que vai acontecer de 2 às 3 e ele já vai receber o link lá. Então ele já vai conseguir visualizar no Google Agenda dele o link dessa reunião que eu criei no meu, porque eu compartilhei com ele. Então existe sim essa vantagem.
É por isso que eu falei para vocês que a segunda atividade que normalmente eu tinha planejado, né, nessa disciplina, normalmente é essa. Porque essa aqui ela tem uma característica mais de organização da sua semana, né? Até porque é um calendário. E o Trello, ele é mais usado quando você trabalha, o Kanban, na verdade, perdão, ele é mais usado quando você trabalha com alguma tarefa específica, algum objetivo de alcançar alguma coisa. Então você consegue organizar esse fluxo. Porém, para essa atividade, vocês podem sim usar o Trello para fazer essa organização da semana. Inclusive, tem gente que faz sim. Porém, eu queria mostrar para vocês também o Google Agenda, que aí vocês conseguem fazer essa organização com dia e hora. Né? Eu consigo bater o olho aqui e eu sei que de 12 horas eu tenho isso, eu sei que de 3 às 3h30 eu tenho isso, eu sei que na segunda-feira de 7 às 9 eu tenho isso, eu já tenho o link para fazer determinada coisa. Entenderam? E aí, pessoal, alguma dúvida? Pronto. Eu tinha dito que a aula de hoje realmente era mais rápida e ela acabou até um pouco mais rápida. A ideia da aula de hoje era essa. Então, por quê? Porque o resto da aula, se vocês ficam livres para sair, vocês podem usar exatamente para quem quiser e explorar essas ferramentas. E assim, pessoal, eu sei que pode falar. Alguém levantou a mão. Foi o Felipe, tá liberado? Tá, Felipe, tá liberado já. Ficar conversando com quem quiser. Oi, Francidava, pode falar. Oi, tá com a mão levantada. Pode digitar se o microfone não estiver funcionando. Não tem como. Ah, tá. Seja bem-vinda. Então, fico feliz em saber, pessoal, porque assim, muitas dessas ferramentas eu vim aprender no mercado de trabalho. Então, eu fiz a licenciatura em informática, né? Eu sou professor por formação e fiz o curso técnico em informática, então eu já trabalho na área desde 2007. Eu trabalho com informática como professor, acho que desde 2014. Mais de 10 anos aí, quase 14 anos de sala de aula. E aí o que acontece? Muitas dessas ferramentas eu aprendi meio que na prática, no mercado. Eu ia trabalhar e as empresas usavam, ou usavam de um modo que eu não conhecia. Por isso, para essa ferramenta, para essa aula, eu quis trazer essas ferramentas. E eu incentivo sempre vocês a pesquisarem, né? Caso não seja essa, de repente, procurarem outras ferramentas que atendam o que vocês querem. Eu sei que quando eu passei muito tempo em sala de aula, às vezes eu ficava um pouco desatualizado, exatamente porque eu não estava em contato com o mercado mais. Então, hoje em dia, eu sempre tento ficar em contato com o que os programadores estão fazendo, o que o mercado está precisando, exatamente porque às vezes a gente fica para trás. E a ideia é sempre mostrar essas ferramentas, vocês conheçam elas, explorem, vão atrás de outras, se especializem nessas ou em outras também. Oi, Heraldo. Tranquilo? Pronto, tem. Eu pretendi até mostrar o notebook LM na próxima aula. Tem o Google Agent, o Gemini Agents também, Gems que ele chama, mas o Google LM ele já quebra bastante um galho. Eu vou mostrar o uso mais inicial dele na próxima aula. Ultimamente eu estou usando muito o Gemini porque eu paguei pelo Google Pro, então fica mais fácil para mim. Mas de modo geral dá para usar todas elas, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, mas aí vai depender muito para o seu uso. Eu dei um curso agora numa pós de saúde e existem IAs específicas para a área de saúde. Essas IAs que nós usamos, elas são mais generalistas. O que quer dizer isso? Elas foram treinadas com textos, artigos, livros
mais gerais. Dependendo do que a pessoa procura, você pode baixar ou você mesmo pode treinar essa IA com conhecimentos específicos da área que você pretende que ela atue. Então, existem empresas gigantes que meio que usam um Gemini, um chat GPT, mas treinado com informações, por exemplo, da saúde. Então, ele já consegue ser mais assertivo. Na verdade, a gente chama de LLM, que são modelos de linguagem de larga escala, né? A Deep Learning ela é mais usada quando você quer fazer reconhecimento de imagens. Eu já trabalhei com Deep Learning também. Mas aí o que acontece? Minha área foi inteligência artificial. Então, muitas vezes a gente usa essas IAs mais poderosas, como o Gemini, para fazer uma tarefa que você consegue com o que nós chamamos de IA clássica, que são algoritmos mais básicos de inteligência artificial, bem menos custosos do ponto de vista de processamento, que às vezes alcança o que você quer. Então, de modo geral, para quem não é da área, essas LLMs, como Gemini, ChatGPT, DeepSeek, elas ajudam demais. Mas foi aquilo que nós discutimos na aula passada. O ideal de você usar IA para o dia a dia, se não é uma coisa específica que necessita de inteligência artificial, é para lhe auxiliar, um exemplo, é que você use ela já sabendo que você faria aquilo. Tipo, isso aqui eu já sei fazer. Só que demanda muito tempo, então eu vou usar IA para me ajudar, para ganhar tempo. Não é ideal, por exemplo, que eu vá usar a inteligência artificial para fazer algo que eu não tenho domínio. Por exemplo, eu tenho que dar uma aula para vocês. E aí eu mando o Gemini criar essa aula para mim sem eu ter o conhecimento do conteúdo. Porque aí eu vou ficar à mercê do que ela me entrega. Eu não tenho, por exemplo, conhecimento suficiente para analisar o que ela fez e corrigir o que está errado. Então aí já se torna um perigo. Você depender totalmente da resposta dela. O ideal é que ela seja uma ferramenta para lhe auxiliar para produtividade. E aí, para produtividade, você já precisa ter um certo domínio da área e a IA vai só acelerar o que você já sabe fazer. O Jandas falou. Pronto, eu vou falar um pouco para vocês sobre o Notebook LM. Eu venho usando muito o Gemini, Heraldo, exatamente porque eu uso muito o Google. Né? Então, eu pago o Google Pro que me dá um Gemini um pouquinho mais poderoso. Já que eu já ia ter que pagar de qualquer modo, né? Pra questão de espaço de armazenamento e tudo. Aí eu vou mostrar para vocês o notebook LM, o que ele é capaz. Dá para mostrar que ele consegue fazer vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu notebook LM, só para mostrar para vocês. Oxi. Não, eu tenho que entrar pelo meu Google mesmo, será? Tá aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Deixa eu só voltar aqui para ter certeza. Então, né? Então, eu dei aqui uma disciplina de Big Data. Aí eu tinha um material e eu queria uma ajuda. Então, olha que legal. Eu pedi, por exemplo, para ele gerar um mapa mental. Eu posso mostrar como faz isso na aula que vem. E de acordo com o material que você alimenta ele, ele cria aqui para você um mapa mental. Sobre Big Data e os conceitos de ciclo de vida. Isso a própria IA fez. Ela foi lá, analisou os livros que eu coloquei e já dividiu aqui. Por exemplo, para esse assunto, tinha uma visão dos 3Vs da Big Data. O que são esses 3Vs? Quando eu clico, ele já me mostra: ó, volume, variedade e velocidade. E para cada um desses, ele me fez um mapa mental do que eu preciso estudar de acordo com aquele material que eu alimentei. E eu ainda fiz mais aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu pedi, por exemplo, para ele gerar um vídeo. E aí eu dei uma olhada no vídeo para ver se estava correto. Inclusive eu falei para os alunos, esse vídeo foi gerado por IA. E ele fez um vídeo para mim de 7 minutos, sobre um tema que eu queria, explicando um tema. E aí eu ia discutindo esse vídeo com os alunos, passo a passo. O que eu consegui fazer mais? Você consegue pedir para ele gerar um podcast. Então, aqui tem um podcast. Nesse podcast, você tem duas pessoas conversando. Não sei se vai sair o áudio aí para vocês, mas acho que não. Mas aqui eu tenho duas pessoas conversando sobre um tema que eu escolhi.
E para gerar tudo isso, eu alimentei o meu notebook LM com alguns livros, que eram os livros que a gente ia usar na disciplina. Exatamente, você pode jogar links da internet também. Exatamente. E você pode fazer perguntas para esse livro. Eu coloquei todos esses livros aqui, eu venho aqui e pergunto alguma coisa, o notebook vai analisar o texto que está dentro desses livros e vai me responder de acordo com o que está aqui. Só que é aquilo que eu disse. Isso ajuda muito quando você tem noção do conteúdo. Porque, por exemplo, eu já trabalho com IA. Eu já trabalhava com Big Data, eu tenho noção. Então, se eu pergunto uma coisa, ele me diz, eu sei que está estranho, se está errado, porque é um assunto que eu já domino. Só que se eu fosse eu, por exemplo, eu não sou muito bom em editar vídeo. Se eu fosse tentar fazer um vídeo como esse para discutir com os alunos como um tema inicial, uma pergunta geradora, eu ia levar uns 3 dias só para fazer essa animação, porque não é minha área, né? Eu não sei criar esses videozinhos bonitos e tal. Então, de repente, eu pedi para a IA me gerar o vídeo, eu dar uma analisada se o conteúdo está correto e usar isso para uma discussão em sala de aula, é legal. Agora, se eu não sei do conteúdo e peço para ele gerar o vídeo e confio cegamente que o vídeo está correto, aí se torna um perigo. Alguma dúvida, pessoal? Isso, principalmente para nós que somos pesquisadores, nós porque vocês são alunos de pós-graduação também. Então, somos todos colegas aqui. Exatamente, exatamente. Sim, sim. É, aí é que tá o perigo, né? Sim, é, exatamente. A cometer esse tipo de erro. É, existe uma discussão na área de inteligência artificial que é bem mais específica da área, mas é legal de falar que é exatamente você. Às vezes o pessoal está usando um canhão para matar uma formiga. Já escutaram essa expressão? A IA, ela é muito antiga. Tem estudos de AI de mais de 30 anos, 20 anos. E, por exemplo, tem um algoritmo bem simples, que é o KNN. Ele é um algoritmo tão barato de ser executado do ponto de vista de poder de processamento que em qualquer maquinazinha sem muita memória RAM, sem muito processador, você consegue rodar esse algoritmo. E às vezes esse algoritmo é o suficiente para resolver um problema de inteligência artificial mais simples. Só que muita gente acaba apelando para LLM, que é custoso, assim, é custoso porque é muito caro para manter essa estrutura. Ele é um algoritmo gigantesco que estudou com milhares, milhões de livros para conseguir ter essa eloquência, vamos dizer assim. Né? Então, muita gente da área acaba não usando tanto essas ferramentas mais pesadas. Então, para alguns problemas, a gente usa situações específicas, um algoritmo treinado exatamente para fazer determinada tarefa. O bom da LLM é que ela popularizou. Hoje em dia, qualquer pessoa, não só da área, mas de qualquer área, pode usar um chat GPT, um Gemini para fazer alguma coisa, para lhe ajudar. Então, é importante a gente ter só essa conscientização de como usar. Mas aí existem IAs para fazer diversas coisas, inclusive vocês podem treinar suas próprias inteligências. E aí já demanda um pouco mais de trabalho, seria uma outra disciplina, mas num caso específico, muitas empresas fazem isso sim, para ter um resultado mais assertivo. Então, pessoal, eu, eu que agradeço a participação de vocês. Fico à disposição. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite, pessoal. Quarta-feira, pronto.
Lembrando, quarta-feira de 7 às 8 eu fico esse horário online para quem tiver uma dúvida, entrar lá, perguntar. Não é uma aula, é mais para dúvidas mesmo. Eu disponibilizo esse horário. Quarta-feira eu tô lá de novo. Vai, hoje eu vou subir todas, que eu acho que eu não. Eu subi e esqueci de botar no AVA. Assim, essa aqui tá sendo gravada agora. Assim que terminar, eu interrompo a gravação e vou subir as três. E aí eu mando o link lá no grupo para mandarem para vocês. Mas vai estar no AVA. Para quem não vier na quarta-feira, pessoal, então até semana que vem. Boa noite. Oi, Beatriz, pode falar. Vocês têm algum grupo? Pronto, eu fiz um acordo com a coordenação que até o final da disciplina as atividades ficam abertas. Eu não vou fechar nenhuma atividade. E aí eu falei com ela no início agora que se fosse necessário, não, eu não vou fechar, mas assim, isso é na minha disciplina, a outra vocês têm que conversar com os outros professores. Então todas as minhas atividades vão ficar abertas até o final da disciplina. Se alguém, no seu caso que entrou atrasado, eu vou perguntar da coordenação que eu falei para ela. Se for necessário, eu ainda deixo aberto até depois da disciplina, uma semana, por exemplo, para dar tempo de todo mundo fazer, tá bom? Mas assim, até o final da disciplina eu garanto. Depois disso, vai ser de acordo com a coordenação. Se eles liberarem, eu libero também. Nada. Mas aí eu falo com a coordenação para estenderem um pouquinho o prazo. Por mim não tem problema nenhum, pessoal. Eu posso estender pelo tempo que a coordenação permitir. Ô, de nada. Oi, Chayane. Ô, Chayane? Acho que eu não estou conseguindo lhe escutar, não. Pode falar, Chayane.